Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação super especial hoje, o episódio, vocês já estão vendo aí, estamos aí com dois convidados, pai e filho, Pedro Santana e Pedro Gabriel, para falar sobre o Dia das Crianças, sobre educação para as crianças. Que episódio mais especial e que felicidade recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, Pedro Pai, Pedro Filho ou Pedro Gabriel, seja como vocês quiserem chamar. Muito bem-vindos ao MatrizCast, Pedro e Pedro. Primeiro é uma honra pelo convite e é uma responsabilidade muito grande poder falar desse tema, tá? Pai e filho, realmente educação não é um tema tão fácil, tá? Sem dúvida. Seja bem-vindo aí, Pedro. Como que você tá aí, Gabriel? Vou te chamar de Gabriel nesse episódio para não haver confusões. Eu tô bem. Meu pai aqui, eu vou ter que, sei lá, falar um monte de coisa que eu não sei o que é. Mas o curso que eu tô fazendo, as minhas aulas, estão sendo boas. O que você vai falar aí? Tá bom, vou falar, tá? Muito bacana, eu tenho certeza. Hoje você vai colocar em prática a sua oratória, vai falar aí com tanta gente, vai ser muito bom a gente aprender com você também, Gabriel. Mas vamos começar, Pedro Pai, né, com um pouco da sua história, né? Hoje a gente vai falar sobre educação para as crianças, responsabilidade do pai, né, na criação e na educação do seu filho. Mas conta um pouco quem é você, Pedro. Com um pouco da sua história, conta um pouco, se apresenta pra gente te conhecer, essa história tão bacana que você tem para nos contar. Tudo bem, vamos lá. Atualmente eu sou Scrum Master da Agência Nacional de Mineração, dou aula em faculdades, certo? Tenho uma empresa na área de tecnologia, tá? Sou pai de Pedro Gabriel, mas eu acho que tenho que contar um pouco lá de trás, onde tudo começou, né? Sou filho de pais separados, certo? Nunca tive ausência, aliás, nunca tive a presença de um pai, certo? Na minha vida, isso aí machucou bastante, né? E fui criado com a minha avó. Estudei em escola pública durante 11 anos, né? Da primeira série ao terceiro ano, mas eu nunca fui de repetir ano, nunca fui eu sempre fui um aluno assim, tipo, mediano. Nunca fui um aluno nota 10, mas também não Sim. era um aluno que dava trabalho. E por ter sido criado com a minha avó, principalmente a questão de escassez de grana, de dinheiro, certo? Foi necessário começar a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade em várias atividades, desde ajudante pedreiro, poxa, matar galinha, lavar carro, lavar banheiro, vender cachorro-quente, vender pipoca, picolé em praia, tudo isto eu fiz até os 17 anos. Foi quando eu entrei no exército e aí algumas coisas mudaram. Mas uma das coisas que eu tinha sempre em mente em relação pai e filho era saber o quanto é difícil você ser criado sem a presença de um pai, tá? Sim. Seja para dar as broncas, seja para dar o carinho, mas eu tive uma avó que realmente conseguiu suprir tudo isto, tá? Mas é um pouco assim da minha história antes de entrar no quartel, que eu queria falar um pouco também da Muito, importância, como foi o Exército, a Querência do Gavão, as igrejas multinacionais que eu passei, o tempo que eu passei fora do país, até a vinda do Gabriel em 2011, o que foi que realmente mudou, e a gente vai trocando muito, essas ideias. muito bacana, Pedro. Muito bacana, muito bonita, né, a sua história, falar, né, sobre a sua avó. Você sabe que, olha, a minha avó, se você olha aqui para trás, aqui eu tenho uma foto dela ali Ah, no bacana. quadrinho. Aqui, ó. Eu tenho, deixa eu pegar essa foto aqui, que é exatamente, né? Eu não fui criado pela minha avó, mas a minha avó, ela sempre participou, né, muito ativamente na minha vida, né? E eu sempre guardo, né, comigo este quadro. Deixa eu deixar aqui, depois eu guardo novamente. Eu sempre guardo comigo. E a minha avó, ela foi diretora de escola, né? Você falou de ser professora. A minha mãe é professora, né? Ela é professora de física. Inclusive, minha mãe começou a dar aulas comigo, como te falei, né? E eu tenho muito dessa veia de ser professor, muito por isso, né? Sempre falo da minha mãe, sempre falo da minha avó em questões de educação. Isso é muito importante. E Pedro, você está falando, né, para nós sobre a importância do pai, né? Que foi para você e a importância que você hoje está sendo, né? Uma grande referência para o seu filho.
né? Então você auxilia ele na educação, você orienta e mostra os caminhos, né? Eu vejo muito, né? Eu falo com diversas pessoas aqui e eu vou anotando nesse caderninho aqui que vai virar um livro, e eu vejo que muitos deles falam para mim sobre referências, né? Ah, decidi ser tal coisa e tive um mentor, uma pessoa que me guiou, uma pessoa que me ajudou. E o pai, essa figura do pai na vida do filho, ela é também, de uma certa forma, da referência, de alguém que vai mentorar essa pessoa, que vai orientar essa pessoa para o caminho certo, né? Que já passou por aquilo e está lá cuidando para que o filho tome as melhores decisões, vá para o caminho correto e guie essa pessoa. Mas Pedro, vamos continuar um pouco, né, para chegar, você falou que o Gabriel vai chegar logo logo, vamos continuar um pouco nessa história. Como é que foi para você, né? Você falou que começou a trabalhar desde cedo. O que você aprendeu com isso, né? Qual que foram os insights e as habilidades que você conseguiu tirar, né, de começar a trabalhar desde cedo? Você aprendeu o que com isso durante a sua trajetória? O que isso contribuiu na formação do Pedro de hoje? Ah, bacana, bacana. Na questão antes de eu entrar no Exército, essas atividades que eu fazia antes dos 18 anos, por exemplo, eu precisava acordar de 3h30 da manhã para poder matar galinha, para no outro dia a granja estar lá com as galinhas abatidas, e eu tinha 11, 12 anos. Então, acordar cedo foi algo que eu aprendi pelo simples fato de quando eu entrei no Exército, eu já acordava cedo, não tinha problema de acordar cedo. Então, foi algo que aconteceu lá atrás, que me ajudou muito na minha ingressão no Exército. Foi Sim. 7 anos que eu passei no Exército. Outro detalhe também foi a questão da disciplina, certo? Como eu trabalhava como ajudante pedreiro, tinha que ter disciplina não tanto de chegar no horário certo, mas de poder ouvir as ordens, né, do mestre de obra, do que eu tinha que fazer. Entendeu? Sempre escutando, sempre observando como é que... Porque, tipo, eu entrava como auxiliar, mas a minha vontade era sempre estar na posição do mestre ali de obra. Eu fui auxiliar de mecânico também, mas a minha visão nunca foi ser só auxiliar. Como é que eu faço? E para eu fazer algo, eu tenho que observar bastante. Eu tenho que ser bastante humilde, eu tenho que ouvir, né, o comportamento das pessoas. Agora, isso é algo que você ninguém lhe ensina, você aprende no seu dia a dia. E aí eu fui aprendendo, e uma das coisas que eu aprendi nessa época que eu trago para o meu filho é que o dinheiro era escasso. Porque minha avó, eu não tinha mesada. Sim. Então, tanto faz eu estar trabalhando aqui, como ajudante pedreiro, como acontecer algo, eu não estar mais trabalhando, e eu começar a juntar dinheiro já na cidade. Porque eu não sabia meu dia de amanhã. Entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer. Então, esse período antes dos 18 anos foi um período de grande aprendizado, que nada acontece por acaso, isso é Sim. fato, nada acontece por acaso. O que você faz hoje vai impactar lá na frente de alguma forma. E quando eu entrei no Exército, eu não entrei para ser apenas um recruta. Eu queria ser um cabo, um soldado, um cabo, chegar no máximo um sargento, porque eu não era concursado. Então, todo esse aprendizado antes do 17, quando eu cheguei a fazer meu primeiro curso, tem até um diploma lá na imagem que eu mandei lá no LinkedIn, meu primeiro diploma foi em 99. Olha. Foi um curso do Windows 95, que eu fiz em Malba Lucena, eu pagava R$ 5. Então foi meu primeiro diploma com 17 anos. Ele já está com 2 diplomas com 10 anos. Então eu comecei a perceber o seguinte, ó, a única maneira de eu crescer na vida é trabalhando e estudando. Não tem outra forma. Então, como nunca foi fácil para mim, um dos aprendizados assim, que eu trago hoje não vai ser fácil para você também não. Por mais que hoje eu tenha condições, graças ao Papai do Céu, boas condições, de poder dar o que ele quiser, mas eu não faço. Porque eu quero que ele sinta o gosto dele mesmo conquistar, dele mesmo batalhar. Então, aquilo que aconteceu no meu passado, eu venho trazendo para aqui para o presente. E aí eu lembro que, quando eu soube que minha esposa estava grávida, eu comprei vários livros de como criar filhos, da psicologia infantil, Bacana. sendo que no momento que nasce, nada daquilo ali vai ser nada, porque vai ser no teu dia a dia. E uma das coisas que eu me preocupo muito é não ser um pai ausente, certo? Mas uma das coisas também que eu venho fazendo não adianta eu estar pedindo, faça. Eu faço, ele vê e repete.
Então acho que é mais ou menos isso. E sim, aí minha avó, só um detalhezinho, minha avó tem 99 anos, ainda é viva. Em dezembro, se Deus quiser, ela vai completar aí seus 100 anos. Eu espero poder Olha. comemorar, só para não perder essa oportunidade. Que Mas é ba- isso, o que eu aprendi... Opa, desculpa. Não, que bacana, muito bacana. Mas pode concluir, pode concluir. Então, o que eu aprendi nesse período sobre educação financeira, sobre disciplina, que é acordar cedo, respeitar a hierarquia, isso eu aprendi antes do Exército. E quando eu entrei no Exército não foi tão difícil, né? Muito bom. Porque eu já vinha fazendo antes. Então, Muito é mais bacana. ou menos. Muito bacana. Pedro, você sabe que eu não te falei todos os detalhes, mas eu vou anotando os pontos principais depois que eu faço cortes, né, de toda a conversa. Eu já anotei 3 aqui em 3 minutos, eu já nem sei, já estou completo aqui, eu já tenho quase uma página aqui escrita. E é muito importante, né, você falou várias coisas e por que que eu disse isso, né, por que que eu fiz a pergunta. Você falou sobre acordar cedo, disciplina, né, você queria crescer e logo teve a visão de humildade e observar, né? Você tem que observar, você tem que ser humilde, saber escutar, né? Por isso que a gente o escutar, né? Você já deve ter feito curso de oratória, comunicação. Você sabe que na comunicação o escutar é a parte mais difícil, né? É a metade, né? Você tem a fala e a escuta. A escuta, saber escutar é algo difícil, né? As pessoas querem muito falar e pouco escutar, mas é escutar e observar os outros que nos vai dar a oportunidade de entender como a gente pode crescer, né? Isso é muito importante, você trazer, né, toda essa sua experiência, né, essa bagagem, isso é fundamental. E agora quando você fala, né, para nós a questão, né, você falou educação financeira, né, de começar a poupar, de saber que o dinheiro era escasso, isso são coisas importantes, mas como é para você, né, como é pra você hoje com o seu filho, como é que foi essa mudança na sua vida, né? Quando o Gabriel chegou, o que que mudou? Você falou que nada ali na prática, as coisas são diferentes. Como é que foi a entrada do Gabriel na sua vida? O que que isso mudou na sua visão, né, em relação à educação? Como que você imaginou educar ele naquela época? Você já estava preparado? Como foi isso pra você? Eu acho que o que ajudou foi um pouco da maturidade. Quando teve Gabriel, eu tinha 32 anos, então assim, eu não era tão novo. Tá? Já estava formado, já estava com pós-graduação. E nesse período, eu percebi, assim, quando eu percebi, eu disse, pronto, hoje eu tenho um propósito. Não que eu não tivesse antes, mas hoje eu tenho um propósito. E meu propósito é, quanto mais, quanto mais eu focar em algo que seja bom, certo? Algo que eu consigo controlar, algo que vai depender de mim, eu vou conseguir crescer. Eu crescendo, ele cresce junto. Como eu falei, não adianta palavras, não adianta. São atitudes, são atitudes. E eu já passei um período fora, 6 meses foi um período um pouco delicado, foram mais ou menos 6 meses no Canadá. A saudade foi grande, mas eu fiz por ele também. Graças a Deus a tecnologia diminui um pouco a distância, né, para quem está distante e Sim. afasta para quem está junto, né? Mas nesse período não tem como você, tipo, pô, tô preparado só quando nasce, é que você vai saber, como pai. Mas eu sabia o que eu não queria para ele. O que eu não queria para ele era ser um pai, como eu sempre vou repetir isso, era um pai ausente. Era a única coisa que eu queria. Eu queria manter uma família com estabilidade, certo? Em que ele me tivesse como uma referência, Sim. né? Que ele olhasse assim para mim e disse assim, caramba, meu pai é um exemplo para mim. Eu acho que Mano, é isso que eu penso de você. que bom, então tá dando resultado. Que bacana. Isso é muito bom, né? Ser o exemplo, né? Você falou sobre a questão de, né, o que dá pro seu filho, ensinar, né? Sabe que eu reflito muitas vezes sobre isso, né? E eu não tenho filho ainda, né? Por isso que eu fico até curioso para entender como é. Mas você falou, né, que você tinha o seu primeiro diploma lá, você fez com 17, ele hoje com 10 já tem 2, né? E eu sempre falo assim sobre, o que eu vou deixar pro meu filho? Você fala sobre o exemplo. Se eu conseguir ser o que você tá sendo, né? Dar o exemplo que você tá dando, eu não preciso deixar nada de herança assim financeira pro meu filho, porque assim, o que ele aprender comigo sobre as coisas que a gente quer que, né, que sabe que é o caminho certo, sobre o exemplo que arrasta que você disse, ele vai ser melhor que eu, muito melhor que eu, e não vai precisar de nada
que eu precise dar para ele, nada. Ele sozinho vai se construir, crescer, né? Porque a maior herança que a gente pode deixar para os filhos, na minha visão, é exatamente o exemplo, é exatamente fazer com que eles sejam boas pessoas. Eu hoje tenho meus 32, 33 anos, que eu vou fazer em breve, e eu falo uma coisa tranquilamente para você, Pedro. Assim, eu não tenho medo de perder tudo que eu tenho financeiramente, tá? Obviamente, pessoas nunca. Mas assim, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de começar do zero de novo. Eu não tenho medo de nada, porque o que eu tenho aqui e o que eu aprendi com a vida, eu sei que eu sou capaz de me reconstruir quantas vezes forem necessário. Né? Eu tenho medo justamente de perder os laços, né? De perder as pessoas, eu tenho medo de estar longe das pessoas que eu amo, mas financeiramente, né? Isso aí a gente já aprendeu e faz muito como a base da nossa educação, né? O que você tenta passar para o seu filho está passando, né? Então isso é muito interessante. E agora, Pedro, o que eu queria te dizer é o seguinte, né? Você falou essa questão dos cursos, né? O Gabriel já fez 2 cursos, conta um pouco pra gente. Quais são os objetivos, né? O que você quer que ele aprenda, né? O que você está querendo que ele... É educação financeira, você quer que ele aprenda quais habilidades extra classe, né? Que é um ponto importante. Você está se importando e cuidando para que o nosso Gabriel aí comece a aprender bastante coisa também. No início, acho que 2 anos atrás, eu comecei a colocá-lo para estudar sobre Scratch, né? Que é uma coisa até que você tem especialidade, você é muito bom, olhei seus jogos, parabéns, Obrigado. tá? Mas eu percebi que não era o time dele. Ele começava, fez alguns joguinhos, mas não era o time dele, não era aquilo que ele queria. Então, primeiro passo é não força, não força. Então, eu queria que ele aprendesse lógica de programação, como eu sou Scrum Master e trabalho com desenvolvedores, e eu sei da importância de entender de lógica de programação para o futuro, é primordial, sim, mas não era o time dele. Ele com 8, 9 anos, eu disse, não, vai chegar o tempo dele. E eu comecei a enxergar outras oportunidades. A parte de educação financeira, desde cedo a gente trabalha. Pai, eu quero um videogame. Eu disse, ó, eu vou te dar. Aí eu dei um porquinho. Ele, o que é isso? Você vai juntar dinheiro. Ah, vai demorando. Se seu pai tem 20, na época eu tinha, seu pai tem 28 anos, aliás, seu pai tem 38 anos e nunca teve um videogame. Se até os 18 você conseguir juntar, você compra. E não deu videogame. Tenho condições de dar um videogame? Tenho. Mas eu não dei. Deu um pouquinho. E ele foi juntando, até que ele fez. Pai, eu não quero mais um videogame. Aí já mudou os planos. Isso é que eu quero. Quero um computador. Eu disse, eu vou dar um computador, mas não para jogar, para estudar. Ele, perfeito. Aí ele pegou a metade do que ele tinha, aí eu coloquei uma outra metade e compramos um computador para ele. Então, essa parte da educação financeira, certo? Hoje eu não dou mesada para ele, não dou. Se ele me pedir, também não, raramente ele pede dinheiro, raramente ele, graças a Deus, ele pede dinheiro, mas sendo que eu nunca digo para ele que eu não tenho. Só como é que a gente faz para conquistar, entendeu? Sim. Não digo para ele que dinheiro é uma coisa ruim. Não é ruim. Dinheiro é bom, entendeu? Agora você tem que saber lidar com o dinheiro. Né? Você tem que saber valorizar o dinheiro. Aí uma coisa que você falou que eu achei sensacional. O que é que a gente deixa para os nossos filhos? O que é que eu quero do meu filho? Orgulho. O que ele vai ser lá para frente é uma questão dele, eu vou respeitar. Mas só quero que ele me dê orgulho. E o maior orgulho que ele pode me dar é estando feliz. Ele estando feliz com o que ele vai escolher, vou estar muito orgulhoso com isso. Até bem, não me dá trabalho, me dá orgulho. E bens, eu pretendo também não deixar. No decorrer do tempo, construir alguns patrimônios, né, graças a Papai do Céu, mas ele sabe que nenhum vai ceder. Nenhum dos imóveis vai ceder. E eu digo desde cedo. Por quê? Papai vai vender quando tiver 60, vende um, 65, vende outro, e vai usufruir com sua mãe. Vai viajar, vai... Agora, o que é que eu posso lhe dar, que eu nunca vou negar? É educação. Quer estudar em Harvard? Eu pago. Contanto que tá boas notas. Quando eu falo boas notas, não é 10, não. Notas que dê para passar. Tu quer estudar no MIT? Eu banco. Não faço questão de bancar a educação. Não faço. Agora, dá algo... Pai, me dá um carro. Eu posso ter dinheiro para comprar 10. Pô, não dou, cara. Não dou. Agora eu te ensino como conquistar. Eu te ensino como conquistar. Então, aí voltando para a tua pergunta, só porque eu peguei o gancho da outra, sim. Empreendedorismo. É um modelo de educação hoje, pô, é um modelo de 1.500, é um modelo antigão. Então, caramba, eu quero que meu filho seja, em sala de aula, uma pessoa humilde, não peço para ele ser um aluno nota 10,
Eu peço que ele tenha bons relacionamentos dentro de sala de aula, seja um bom amiguinho. Isso é o que eu mais peço para ele. E empreendedorismo não é para ser chefe, é para ser dono de uma empresa, entendeu? Ele tem que começar por baixo, mas eu espero que ele chegue a ser dono da empresa, monte, quebre a empresa, vai falir, vai, ergue de novo, cresce de novo, não tem problema nenhum. A oratória eu acho fundamental, a parte de oratória é fundamental, certo? Saber se expressar, saber conversar, né? Saber transmitir. Eu venho lendo alguns livros, ele vem até acompanhando também os livros que eu venho lendo sobre oratória, certo? Sobre comunicação. E a parte de vendas, eu acho que a parte de vendas é fundamental, é algo que eu quero trazer, mas eu não quero trazer só na teoria, não. Eu quero poder pegar aves e vender na praia. Pô, tu precisa, Pedro? Não, nem eu, nem ele precisa. Mas eu quero que ele entenda no momento que ele está vendendo, ele está negociando. Sim. O nosso dia hoje é negociação, a gente está sempre negociando, a gente está sempre se vendendo a nossa imagem, entendeu? Então são 3 coisas, aliás 4, né? A parte de empreendedorismo, a parte de educação financeira, a parte de oratória e a parte de programação, que é o que eu espero que ele venha pegar. E uma coisa que ele vem estudando todos os dias, eu coloco, xadrez. Todos os dias. Xadrez. Né, xadrez. E detalhe, é uma coisa que eu jogo, eu movimento as peças. Uhum. Mas eu não quero que ele jogue movimentando as peças. Eu quero que ele jogue com a lógica. E aí, o ano passado... Foi. Ele foi campeão na escola. E esse ano ele disse que queria repetir. Tá? Então, assim, é algo que eu não fiz, mas isso aqui eu queria que ele fizesse. Na verdade, eu queria que ele fosse jogador. Né? Mas, se não for jogador, ele pode ser o que ele quiser. Show de bola. Olha, você falando tudo isso, muito bom, muito bacana ouvir, né, de você. Você falou 5 coisas que eu também considero, coincidência ou não, fundamentais, né, na questão da educação de qualquer um. Né? Eu vou citar um pouco o que você falou. Você falou primeiro educação financeira. Educação financeira é fundamental, porque as pessoas, e a grande maioria delas, os nossos pais mesmo, não foram educados financeiramente. Né? A gente não recebeu, a grande maioria das pessoas não recebeu uma educação financeira porque ela não era comum entre as pessoas, né? Nem todos pensavam e entendiam como funciona um dinheiro, como funcionam juros, né? Juros compostos, parcela, o que é investir, poupar. Então, você dar essa educação financeira para o seu filho vai trazer para ele um futuro melhor, sem dúvidas. Mesmo porque, né, na educação financeira, né, o Gabriel já deve estar aprendendo, assim, quanto mais tempo você tem, mais chances você vai ter também de conseguir multiplicar o seu patrimônio, né? Então, assim, são detalhes que são fundamentais para a construção do Brasil melhor. Né? Pessoas que têm, né? Se todas as crianças aprenderem sobre educação financeira, que é um dos 5 que você falou, a gente vai ter um país melhor no futuro, porque a gente vai ter um país que entende, né? As pessoas vão prosperar mais, independente dos caminhos que elas forem, do que elas tiverem, elas vão ter uma consciência de como conquistar, né? Você falou do computador, achei um barato, porque eu tenho essa bicicleta que você está vendo aqui atrás, eu faço triatlon e ultramaratona, né? Eu gosto muito de esporte, eu vou correr 100 km daqui a um mês, inclusive. E aí, eu levo muito isso por questões que você falou de disciplina, né? De coisas que o esporte me dá. Mas quando eu fui comprar essa bicicleta, hoje eu tenho... Olha, Pedro, eu tenho 33 anos, hein, ô Gabriel? Vou chamar de Gabriel, né, Gabriel? Daqui a pouco você vai falar com a gente. E eu queria comprar essa bicicleta. Essa bicicleta custava X mil reais. Aí eu falei, bom, eu tenho dinheiro para comprar a bicicleta. Tinha para comprar mais do que uma, guardado, mas não era para isso. Então o que eu fiz? Pus todas as minhas contas, né, do que eu gastava no papel e vi que o que eu gastava indo para provas, né, sabe, de corrida, viajar para lá para fazer prova de corrida aqui, de bicicleta ali, nadar ali, se eu ficasse 2 anos sem ir, eu ia economizar o dinheiro da bicicleta. E eu fiquei 2 anos sem ir e comprei a bicicleta. Ou seja, em vez de sair no impulso, não, tenho dinheiro para comprar, vou comprar. Mesmo porque isso é uma ilusão, né? Porque se você fizer tudo que você acha que você pode com o dinheiro, ele vai acabar uma hora. Porque não tem como que você vai repor ele como, né? Você vai conservar o seu patrimônio como, né? Então, essa educação que você passou para ele, eu tenho também. E é fundamental, eu levo até hoje, depois de velho, né? Depois de baba, já, porque ela é importante. Né? As pessoas, nossa, mas tem uma bicicleta cara. Realmente é cara, mas eu comprei ela planejado. Se você colocar os seus gastos todos planejados e ver aonde você vai chegar, você começa a entender. E isso é educação financeira. Isso é entender a importância do dinheiro. Então, assim,
como você mesmo disse, não é algo ruim não, é bom, só que você tem que ser o mestre dele, né? Você tem que saber como usá-lo e como ele pode te auxiliar na sua vida, né? Você falou sobre empreendedorismo, oratória e vendas. Eu vou unir um pouco esses conceitos e falar, né, pro Gabriel, porque assim, é fundamental. Hoje, quando você vai tentar arrumar um emprego, né, você tá se vendendo. Quando você tá lá com a sua namorada, né, convidando ela para ser sua namorada, pedindo namoro, você está se vendendo. Você está falando, nossa, eu sou bom o suficiente para você namorar comigo, né? Então, assim, tudo na nossa vida, né, quando o Pedro vai pedir alguma coisa pro papai, né, você está também vendendo a sua ideia. Fala assim, compra alguma. Se você não souber como transmitir, né, se você não tiver oratória, né, e saber como pedir, né, você está se vendendo o tempo todo. Então essas habilidades são fundamentais mesmo, né? Eu concordo muito e acho que os pais hoje, né, devem pensar muito sobre isso, né? Devem escolher muito as escolas aonde o seu filho vai estudar que pensem assim, né? Que tenham esses pontos, porque como você mesmo disse, eu vejo uma mudança na educação acontecendo. Ela não aconteceu ainda, mas está acontecendo, porque na cabeça dos pais e dos filhos as coisas estão mudando, né? Eu tive, agora mesmo de pouco, eu tive um episódio sobre educação, e aí ele era um pai também, foi com o Marcel Nobre, né? E ele tem uma empresa de treinamento corporativo, né? Ele gosta muito de tecnologia, e ele falou, ele questionou, obviamente com educação, ele me disse, mas a necessidade da caligrafia, né? Ele falou, pô, mas caligrafia? Por que meu filho tá fazendo? Não, mas é coordenação motora. Ele falou, não, tudo bem, entendi, mas falando em coordenação motora, você já viu ele jogando um jogo lá, acho que era Fortnite, eu não sei que jogo, já imagina a coordenação motora que ele tem para jogar aquele jogo? Assim, então a gente precisa começar a balizar um pouco as coisas e entender os processos, porque as próprias crianças estão nos mostrando um mundo diferente, uma coisa nova. Elas estão aprendendo, por exemplo, inglês, porque elas estão em jogos, em comunidades, falando com gente de todo quanto lugar do mundo, se comunicando o tempo todo, né? Escrevendo, estamos lá. Então são outras habilidades que realmente estão mudando, porque a tecnologia presente na educação e no dia a dia evolui rápido. Então essas coisas vão mudando. Mas muito bem, agora vamos falar um pouquinho, Gabriel, conta um pouco pra gente. Podemos, Pedro, perguntar pra ele contar um pouquinho pra gente, como você quiser, Gabriel, como é esses cursos, qual que você tá gostando mais? Conta pra mim. Olha, o que eu tô gostando mais é o Acelera. Ele te ensina empreendedorismo de forma divertida. Ele faz uns joguinhos lá pra você ir mentalizando na cabeça, porque educação com brincadeira é bom, porque enquanto a pessoa pensa que só está brincando, ela está absorvendo ensinamentos sobre o que está dando, o que ela está fazendo. Muito bacana, isso aí, quando consegue misturar, né, quando você consegue se entreter mais, né, consegue ser legal aquilo pra você, né, você gostar do que você tá fazendo, tem que ser um momento divertido, né, Gabriel, não pode ser, uma aula não pode ser chata mais, né, ela tem que ser algo que o aluno goste de estar lá, porque quanto mais a gente gosta, né, mais a gente consegue absorver aquilo lá. Mas o Gabriel conta um pouco sobre o xadrez agora, então eu fiquei curioso, então quer dizer que você tá jogando xadrez, o que é o xadrez pra você, Gabriel? O xadrez é um jogo de lógica técnica que que o seu objetivo é dar checkmate no rei, só isso. Usar o seu conhecimento para dar checkmate no rei. A única coisa que você precisa ter é saber a movimentação das peças e ter raciocínio. Muito bacana, checkmate. Inclusive, depois eu preciso aprender com você como é que joga xadrez. Você sabe que eu nunca acho que joguei xadrez. O meu pai, ele gostava muito de dama. Ele sempre falava que jogava muito bem dama. Aí dama eu até um pouquinho mais fácil. Xadrez é complicado, hein, Gabriel? Eu não sei se eu consigo jogar. Acho que você ganha fácil de mim se a gente fizer uma partida online aí qualquer dia. Mas conta pra mim agora, Gabriel. Vamos lá. O seu pai falou que você já tem 2 cursos aí que você fez. Quais são os próximos passos, né? O que você tá com mais vontade de aprender? O que você tá pensando aí pros próximos passos do Gabriel na educação dele no futuro? Sou eu? Quem vocês quiserem. Se o Gabriel quiser falar o que ele tá querendo aprender, o que ele tá gostando, ou se você não, você pode falar assim, Pedro.
eu queria muito mesmo fazer aqueles cursos de programação, que você aprende a criar jogos e tal, porque atualmente eu vivo no mundo virtual, a maioria das vezes. E também tem um joguinho chamado Subway Surfers, como você disse, de coordenação motora. Ele também ajuda você a aumentar a velocidade dos seus dedos, que também é muito bom para mim. Que eu consigo escrever mais rápido, com a caligrafia boa também. É como se fosse o oposto. Você disse que ele fazia a caligrafia e depois jogava bem. Daí eu jogo bem e consigo melhorar minha caligrafia também. Olha só que bacana, muito bom. Inclusive, eu quero aprender um pouco desse jogo aí. Fiquei até curioso desse joguinho aí, porque realmente agora duas pessoas falando desse jogo pra mim não conhecia, né? Eu achei muito bacana e é interessante ver isso, né, Pedro? Você vê ele mesmo entendendo e tendo essa percepção, né, da coordenação, da caligrafia, de como escrever, né, da lógica. Quando ele fala, eu gosto muito de esporte, né, e também de jogos, assim, porque desenvolve várias coisas, né, e você vê que ele falando assim, ele tem um objetivo que é o checkmate, e ele tá entendendo como chegar nisso, entendendo que tem uma lógica por trás disso, né, isso acelera, né, o aprendizado, isso faz com que ele desenvolva habilidades muito importantes de raciocínio lógico, né, que isso é fundamental. Eu tive numa entrevista aqui, tem uma das falas muito bonitas que teve, né, do convidado que foi o Rafael, que ele fala assim, a diferença da escola para a vida, né, uma coisa que ele aprendeu com o professor dele, é que a vida, os problemas vêm sem enunciado, né, não é assim, esse enunciado resolve da resposta. Na vida você tem que saber interpretar o problema, que eu falo que muitas vezes é o grande desafio de qualquer área. Interpretar o problema. A gente é acostumado a ser avaliado com assim, ó, o problema é esse, resolva. Mas não é sempre assim. Na verdade, na grande maioria, não é assim. Você tem que entender o problema, extrair as informações dele, que vão estar lá jogadas no mundo real, elaborar tudo aquilo, resolver e resolver certo. Né? E esse é o desafio, muitas vezes, então, desenvolver características como raciocínio lógico, vivência, né? De você estar ali jogando com outras pessoas, passando por situações inéditas na vida, né? Que você está sempre em uma situação inédita, um jogo é sempre uma situação inédita, né? Então, assim, isso sempre desenvolve muitas habilidades importantes na vida dele. Mas como que é para você agora, Pedro? Fala um pouco de você ver tudo isso nele, né? De você ver que ele está engajado, né, com essa educação, que você vê que ele gosta de aprender, que ele está se envolvendo em outras coisas. Como é que você, como pai, vê tudo isso, né? Que o plano tá dando certo, né? Como é que você vê aí? E o que você pensa para ele no futuro? Você vai continuar, né? Você vai começar a deixar ele mais pensar e escolher os próximos cursos? Você que tá orientando nesse começo, como que é o pai nesse momento? Ele atua como? Tá, tem coisas que é bem intuitivas, tá? Por exemplo, a questão do curso de criatividade. Nós ganhamos vários durante um ano a plataforma Conquer, né, para poder fazer o curso deles. E o primeiro que eu escolhi foi criatividade, porque eu sei da importância da criatividade para resolver problemas. No final, eu queria fazer aquela criação de conteúdo, mas você disse que era para ter criatividade para fazer isso. Daí eu falei, então bora fazer o curso de criatividade. E temos alguns cursos a ser escolhido. E aí ele queria o de conteúdo só. Para fazer conteúdo, você precisa ser criativo. Sim. Aí eu fui fazer de criatividade. E a gente veio fazendo, até porque eu tinha feito um curso de reaprendizagem criativa, até com o Lugan. E eu vi da importância desse curso. E, poxa, ele está numa idade boa, né? Assim, porque geralmente as crianças nascem sem repertório, ao tempo vai aprendendo, são criativas, e com o mesmo tempo vai perdendo a criatividade devido a alguns bloqueios. Ele está numa idade excelente, essa aprendizagem para realmente aprender sobre criatividade e colocar naquilo que ele acha que deve colocar. Porque no xadrez ele vai ser criativo em algumas jogadas, além da parte técnica. Na parte da educação financeira ele consegue ser criativo na hora que economizar. E tem outras coisas que a criatividade vai resolver bastante os problemas dele. Então, hoje, eu escolhi o curso de criatividade, o próximo curso que ele vai fazer realmente é de conteúdo, que ele gostou, certo? E daqui para frente, eu vou mais ou menos analisando que eu consigo mostrar para ele. Eu não vou dizer assim, faça isto. Não. Eu vou dizer, tem esse caminho e tem esse. Certo? Aí você vai conforme você acha que deve ir. Por quê? Se eu forçar, não vai ter aquele brilho, não vai ter aquele entusiasmo. Sim. Ele vai fazer uma coisa forçada.
E se ele for sempre focado na grana, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado, vai se frustrar, não é isso. Ele tem que, agora, lógico, é muito cedo, poxa, tem 10 anos, eu quero que ele aproveite essa fase para brincar, se divertir. E aqui, tipo, por exemplo, ele gosta muito de jogar, mas sendo que ele joga meia hora ou uma hora por dia, ele não passa disso, Fábio. Uma dica para você, certo? Que vai ser Sim, sim. Quero dicas, quero dicas. uma dica. O poder do não é brilhante. O poder de falar não é brilhante. De pôr limite. Uma vez eu vi uma palestra, eu não lembro o nome do palestrante, que ele disse, olha, eu não peço para o meu filho me amar. Eu não quero que ele me ame. Não, eu não quero que ele me ame. Eu só quero que ele seja feliz. Certo? E não me entregue aperreio. Mas eu vou brigar. E que ele me respeite. A ideia é essa, o respeito. Que ele tem não é medo. Ele respeite. Somente isso. Então, assim, daqui para frente, ele tem que ser uma criança, ele tem que agir como uma criança. E o que eu puder ir encaixando para daqui a um tempo, ele lembrar assim, caramba, meu pai me ensinou isso. Exemplo, eu não fico insistindo, pô, tem que ler. Mas ele, todos os dias, ele me vê lendo. Todos os dias. Ele me vê lendo, olha. E quando eu chego, eu jogo futebol, né? E quando eu chego de manhã, aí ele já percebeu isso, quando eu chego de manhã, que ele tá sentado lendo, cara, eu digo, acertei. Acertei, eu fico besta. Aí eu tiro foto, sem ele ver, né? Eu tiro foto, eu comento com minha esposa, caramba, porque assim, tipo, é gratificante. Então era por isso que toda vez que eu vi uma foto olhando, sendo que eu nem sabia. Pois é, eu tirava foto com muito orgulho. Mas é isso, Fábio, eu acho assim, tipo, que repetindo, o que eu perceber que dá para encaixar na idadezinha dele, eu vou encaixando. Vai chegar um tempo que ele vai fazer suas escolhas. E eu espero que quando ele for fazer suas escolhas, porque eu não sei como é que vai ser, ele peça a minha opinião, né? Papai, eu tenho isso aqui, o que é que você acha? Mas se ele fizer alguma outra escolha, quebrar a cara, vai ser aprendizado também. Sim. Entendeu? Vai ser aprendizado também. Sim, muito bacana. Você mostrando aqui, né? Eu adorei esses seus exemplos aqui. E primeiro, né? O que eu tirei do que você falou, e é importante, né? Você falou, por exemplo, ele queria fazer o de criação de conteúdo. E aí, não é que você falou não vai fazer, quero que você faça outro. Você só orientou ele, baseado na sua experiência, para que ele chegue lá mais preparado. Não, primeiro faz esse aqui. Porque se você quer chegar aqui, primeiro você tem que ter a criatividade. Essa é a base, né? Isso é ajudar e orientar ele dentro do caminho, né? Porque se você acaba fazendo algo que te falta, entre aspas, pré-requisitos, talvez você não aproveite tanto, né? E isso hoje é uma coisa, Pedro, né? Que a gente, é novo isso, mas assim, a presença, novo entre aspas, mas a presença no mundo digital e social, ela é cada vez mais, muito popular, né? Entre todos, né? Você vê que as pessoas estão muito presentes no mundo digital, né? Seja num âmbito profissional, no LinkedIn, seja numa rede de mais descontração, que é o Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, sei lá, mas assim, as pessoas estão presentes lá, mostrando seus serviços lá, criando comunidades lá, criando empresas lá, e tá tudo muito digital. E as crianças já nascem com isso, né? A gente, né? Eu, pelo menos, eu lembro muito bem quando eu precisava entrar na internet depois das 3, que é aquele barulhinho de internet de escada, tal, aquele computador que a gente punha capa, assim, eu lembro, a gente viveu, né, toda essa transformação. Eles não, eles estão nascendo já com um celular na mão, um tablet, um jogo, um touchscreen, né? Então é uma outra vivência. Então essa geração, quando tiver a nossa idade, vai ser mais digital ainda, gente, né? E os filhos deles vão ser mais ainda. Então, assim, cada vez mais é importantíssimo, né? Criação de conteúdo, isso não é mais pra mim, né? Que teve-se muito preconceito já, isso aí, né? Entretenimento, não tá fazendo nada. Não, é um trabalho, é uma comunidade, é algo que envolve muito dinheiro, né? Os anúncios mudaram de cara, né? As vendas, né? A forma como você se expõe, consegue vender seu negócio, tá muito na internet, né? Você tem a possibilidade de anunciar as coisas lá e criar muitas coisas. Então isso é fundamental. E criatividade, ó, Gabriel, vou te dar um exemplo meu, tá? Como isso é importante. Eu hoje,
Né, a gente tá gravando aqui, né? Eu sou o único, né? Basicamente a pessoa que faz as coisas aqui na escola. Então, assim, eu gravo. Depois eu tenho que ter a criatividade para fazer uma capa. Então eu pego aqui, ó, por exemplo, eu me mexendo aqui, ó, tiro um print. Tiro vocês um print, monto uma capa, coloco cores ali. Então tem que entender de cor também. Paleta de cores, que cor combina com a outra. Depois eu tenho que entender como colocar, por exemplo, uma frase chamativa, que é uma coisa que é copy, né? Que é como você escrever de forma persuasiva, que a pessoa goste, de forma mais simples. Então tudo isso envolve criatividade, né? Depois, se você entrar, por exemplo, no Instagram do Matrix Kids, você pode ver que eu tenho lá um bitmoji, né? Um avatarzinho meu, sabe? Né? Que é como se fosse eu como desenho. E tem que ter criatividade para fazer um monte de criações ali que chamem atenção. Então, assim, quando a gente quer fazer conteúdo, a gente tem mesmo que ter criatividade. Se você pegar os conteúdos que eu fazia lá no começo da escola, que eu não tinha nem um pouco dessa noção, fui estudando, era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje é muito mais bonito, muito mais atrativo, né? A gente vai aprendendo isso, então criatividade é fundamental. Até, né, você está falando de criar jogos, essas coisas, tem que ter criatividade. Isso eu acho que na idade dele, como você mesmo disse, Pedro, é fundamental, porque eles têm mesmo muita criatividade. E a gente tem que incentivar essa criatividade, né? E agora, a gente já entrando na parte final, eu fiquei com uma curiosidade. Agora para você, Gabriel, vamos ver se você não souber, tudo bem. Mas você já tem ideia do que você quer ser quando crescer, que você tá vendo? O que você pensa que você quer ser no futuro? Qual o caminho que você quer ser ou não? Ainda não pensa nisso muito cedo, né? Eu tô fazendo uma pergunta muito cedo. Como que é a sua resposta, Gabriel? Amigos meus falaram que quer, sei lá, ser jogador de futebol e tal. Mas eu não penso nisso. Quando tem alguma atividade, o que você quer ser quando crescer, meio que dá um branco no meu cérebro. Porque eu não penso no futuro. Eu prefiro viver o presente e, como que nem meu pai disse, fazer coisa no presente para mudar lá no futuro. Eu tô tudo certo. Isso mesmo. Muito bem, Gabriel. Adorei a sua resposta. Que como todos, eu acho que muita gente precisaria ouvir nessa resposta e dar a mesma, né? Isso aí tem que estar preocupado com o agora. E o que você constrói hoje é o que vai te fazer ter um futuro melhor. Eu vou te falar uma coisa, de novo, agora de mim. Eu mesmo, quando eu tinha a sua idade, eu não sabia direito o que ia fazer. Quando eu fui escolher lá com os meus 17 anos o que eu ia ser, eu escolhi música, nutrição, educação, eu estava totalmente perdido, virei engenheiro e hoje estou indo ser professor com uma escola que eu estou administrando. Olha que bagunça, Gabriel. E assim, eu vou te falar, todos os passos que eu dei e caminhei durante a minha vida, até hoje, meus 32 anos, eles fazem parte de mim. Eles são parte, tijolos da construção que eu sou hoje. Todos os passos que eu dei. Então, assim, nada foi em vão. Tudo que eu passei até hoje me construiu para estar aqui falando com vocês, né, entrevistando vocês nesse exato dia, e é isso que mais importa para mim no momento. É a conversa que a gente está tendo aqui, né, essa entrega mútua a esses dois caminhos. Então é exatamente, eu gostei, adorei sua resposta. Gostei muito mesmo. E agora, o Gabriel, eu vou perguntar para o seu papai, para ele dar as considerações finais aqui para o nosso episódio. O que você falaria, Pedro, para os pais? Qual que é o recado que você deixaria? O que você pudesse hoje, olhando para os pais, como que você orientaria, até para mim, né, que eu espero ser um futuro pai daqui um ano e pouquinho, ter o meu filho também. O que você falaria de conselho, de tudo que você está vivendo aí com o Gabriel, o que você falaria para os pais, Pedro? Vamos lá, vamos ver como é que eu consigo responder. Eu poderia dizer assim, para os pais, para todo mundo, foca no que você controla. Certo? Isso é uma prática estoica, certo? Estoicismo, foca no que tu controla. O que é que tu consegue controlar? Certo? Tu consegue controlar os teus hábitos, o teu eu, a mudança de dentro para fora. Se eu sou um cara que eu penso assim, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me alimentar bem. Eu vou tentar estudar mais. Eu vou tentar dormir mais cedo. Então, eu vou tentar fazer tudo aquilo que me deixa bem. Uma vez eu estando bem, eu consigo transmitir para o meu filho, para quem está ao meu redor. Porque não adianta eu querer uma mudança nele, onde a mudança não parte em mim. Quando ele chega para mim, para você, para que a gente está aqui agora, e dá uma resposta, eu não consigo pensar lá na frente, porque está muito distante. Mas eu consigo viver o hoje, e o hoje vai refletir lá na frente. Caramba, isso aí
Ele pegou uma frase sua, ele já encaixou com alguma coisa na escola e já trouxe essa mensagem. Então, Sim. as mensagens que eu deixo para os pais foca no que você controla. Uma vez fazendo isto, você vai conseguir trazer algo bom para o seu filho. E outra, é bem mais importante você estar presente do que dar o presente, né? Não se substitui, certo? A tua ausência com o presente, porque é um costume. Então, assim, o poder do não é fundamental. É tudo que eu estou falando aqui é porque eu faço, não é achismo, Sim. certo? O poder do não, a questão do limite, certo? E o que você não consegue controlar, aí particularmente falando, tá? Eu deixo para Papai do Céu resolver, ó Deus, isso aqui eu consigo resolver porque depende de mim, o que não depende, o Senhor aí toma conta porque não dá. Então foca no seu erro, é uma pessoa melhor e transmite essa coisa boa para o teu filho, para a tua família. Acho que é o recado maior. Não adianta dizer, não, tem que fazer isso com o menino, isso, aquilo, outro. Não. Começa por você. Acho que é. Muito bacana, adorei a sua resposta. Eu nem, Pedro, eu não sei o que eu faço com tantos pontos aqui, ó. Marquei aqui 45 minutos, 31 minutos. Já tenho 5 cortes aqui. Eu não sei, vou ter que postar mais coisas, né? Porque é muito bom essa aula que você está nos dando. Porque pra mim isso aqui é uma aula, né? Um conteúdo que é uma aula. Você falar tudo isso, mostrar, né, essa interação com seu filho, como você está conduzindo tudo isso, dando esse recado para nós, né? Esse episódio que é especial, né, do Dia das Crianças, né? Trazer um pouco dessa conexão pai e filho e foi fundamental. E agora eu vou perguntar para você, Gabriel, o que você deixaria de recado aí, de mensagem final aí para os nossos ouvintes, né? Para os outros kids aí igual você. Como é que é? Vamos lá, vamos estudar, vamos focar no agora. O que você deixaria de mensagem aí para os nossos ouvintes, Gabriel? A única coisa que eu tenho que falar é: crianças preguiçosas não crescem na vida. Só isso. Só isso. Isso aí, hein? Muito bem, Gabriel. Gostei mesmo. Fábio. Todos os dias eu repito isso para ele. Gabriel, crianças preguiçosas não vencem na vida. Porque vai estar com preguiça, né? Acorda, pô, tem que estudar. Rapaz, Gabriel, crianças preguiçosas não querem. Tá bom, pô, eu já sei disso já. Aí ele trazer isto aqui, eu não esperava, nada que isso aqui foi combinado, lógico, nada. Ele trazer essa frase, porque assim, cada pergunta que você faz para ele, para mim é uma surpresa, porque eu não sei o que vai vir dele. Ele trazer uma frase dessa, assim, com muito, eu achei sensacional. Muito bom, Gabriel. Adorei a sua resposta. Vamos aqui, eu vou falar isso pro meu filho. Muito gostei. Esse aqui eu vou até fazer um asterisco aqui, que isso aqui quando eu tiver meu filho, eu vou abrir essa página aqui e vou começar a ler para me preparar melhor. Mas muito bem, foi ótimo esse bate-papo. Eu acho que é muito importante trazer isso. Eu desejo todo sucesso para você, Gabriel, que você faça muitos cursos. Olha, eu posso te falar, hein? Tô com seu pai, é super importante, faça mesmo, tem que aprender tudo isso ó, que ele falou, educação financeira, empreendedorismo, oratória, vendas, programação, e vou te falar, cada vez mais vai mudando mais ainda, então é uma coisa que não para, você vai ter que estudar sempre. Hoje eu, 32 anos, de novo, falei umas 5 vezes a minha idade, eu acabei de me matricular numa pós semana passada, tô terminando o meu mestrado, mandei um e-mail pro meu mestrado, só falta eu apresentar. Bom, como tô terminando o mestrado, já vou começar numa pós. A pós vai começar dia 26 desse mês. Eu já vou começar hoje a estudar. Então eu vou aqui acabar com vocês, vou fazer o meu treino, porque hoje é feriado, né? A gente tá gravando aqui num feriado, vou fazer o meu treino, vou dar uma corridinha, volto pra casa e ó, outro caderninho, vou estudar coisas novas, pra estar preparado pra coisas novas, porque as coisas mudam muito rápido. E quando você tiver a nossa idade, talvez mude mais rápido ainda. Então, aprendizado contínuo é algo que é bom que você goste. Porque vai ter que estudar sempre. Senão, como seu papai disse, crianças preguiçosas não vão vencer na vida. Agora, o Pedro, tem só uma perguntinha. Na verdade, os nossos convidados podem interagir com a gente, respondendo as perguntas, né? Onde eles estão assistindo. Uma pergunta pode ser de sim ou não. Pode ser uma pergunta aberta. Pode ser qualquer pergunta, tá? Não é pergunta de prova, não. Então, qualquer perguntinha pra você deixar para os nossos ouvintes, que eu vou colocar aqui e eles vão responder também pra gente conhecer eles um pouco melhor. Uma perguntinha. Qual o seu propósito na vida? Muito bom. Muito bom. Qual o seu propósito na vida nesse Dia das Crianças? Entendendo isso. Eu acho que muitas vezes a gente fala sobre isso, né? E essa é uma pergunta, inclusive, recorrente aqui, né? E eu vejo... Sabe por que ela é recorrente?
porque ela é verdadeira, né? Porque a gente precisa realmente se perguntar, né? O que você está fazendo, para que você quer fazer, onde você quer chegar e o que isso traz de volta para você, né? O que é o que você quer. E quando a gente entende isso e se perguntar é uma forma muito boa de saber as respostas, porque às vezes a gente não se pergunta, sabe? A gente não fala consigo mesmo, né? Então a gente precisa se perguntar para entender muita coisa. Então eu queria agradecer vocês dois, foi um episódio maravilhoso, adorei passar esses 50 minutinhos juntos aqui, aprender sobre as coisas do Gabriel, saber como tá o Pedro ensinando seu filho, orientando. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, daqui para frente, contem comigo sempre que precisar. E ó, sucesso, hein, Gabriel? Muito bem, obrigado, vamos lá nos estudos, hein? Vamos sim. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos que nos escutaram. Semana que vem tem mais. Ótimo domingo para vocês. Curtem e compartilhem esse episódio com todos que devam assistir também. Um grande abraço.